esse pedido foi meu. Eu pedi ao pastor Wellington que fizesse uma inscrição, porque, por exemplo, aqueles que chegarem na segunda palestra ou aqueles que me ouvirem só amanhã, eles vão ter perdido o fundamento central. Seria como alguém que pega um carro sem ter feito aulas antes. Vai pegar já o carro em movimento e daí pode ter uma interpretação completamente equivocada, embora eu vou tentar colocá-los dentro do assunto, aqueles que vierem, por exemplo, amanhã. Eu acredito que amanhã possa ter mais gente. Mas eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, porque daí vocês vão pegar tudo, e se não concordarem, tudo bem, mas eu vou tentar ser o mais bíblico possível e vou tentar também ser o mais realista em trazer à tona os efeitos do dinheiro na nossa vida. Essa é a minha proposta. Mas como um bom reformado que sou, eu sempre gosto de ler um texto, embora vai ser uma palestra aqui, mas eu quero começar lendo um texto bíblico com vocês. Segunda carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Eu tenho alguns assuntos assim que eu gosto muito de falar. Nós, como pastores, a gente tem um leque imenso, porque a gente tem a Bíblia toda, e falar sobre todo o desígnio da vontade de Deus é um desafio assim gigantesco. Mas nós, como pastores, pregadores do Evangelho, tem alguns assuntos assim que parece que vai impregnando mais na gente. Eu gosto muito de falar sobre batalha espiritual, eu gosto muito de falar sobre família e eu gosto muito de falar sobre dinheiro. São 3 assuntos que eu gosto mesmo. Agora, o meu chamado mesmo é ser um evangelista. Eu gosto de pregar chamando as pessoas ao arrependimento. Então, o assunto desta tarde é um assunto que eu gosto muito, então eu falo assim com muita paixão sobre ele. 1 Timóteo capítulo 6, eu quero ler apenas o versículo 10. Eu vou ler o texto, eu vou sair do texto, tá bom? E talvez eu retorne esse texto. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Deus, aqui nós chegamos pela Tua graça e queremos continuar debaixo dela. Pedimos, Deus, que o Senhor nos abra os olhos. Pedimos, Deus, que o Senhor nos desarme, caso estejamos armados com respeito a esse assunto. Ó Deus, que os nossos conceitos estabelecidos e que não foram estabelecidos pela Tua palavra, que possam, meu Deus, ir caindo um a um pela ministração da Tua palavra. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Você já parou para pensar sobre como o dinheiro interfere na sua vida? Ou como que o dinheiro interfere na vida das pessoas de um modo geral? Eu já parei para pensar muitas vezes e continuo a pensar sobre isso. E eu chego a algumas conclusões sobre o impacto que o dinheiro causa na vida das pessoas. E eu quero listar alguns aqui. Primeiro, o dinheiro ele interfere no humor das pessoas. Quer ver como isso é bem simples? Vamos imaginar que o culto acabou agora, a nossa palestra acabou agora, e você está indo para casa, e de repente você vê um
uma borrachinha amarela envolvendo uns papéis. E você está andando e quando você chega perto, é um bolinho de dinheiro com notas de R$100. Aí o que você faz? Você pisa em cima daquilo, dá uma olhada de 360 graus para ver se tem alguém olhando. Aí se tiver alguém passando, você continua ali em pé, fingindo que está olhando para algum lado, espera a pessoa ir. E aí você então pega aquele bolinho de dinheiro e põe no bolso. Se até ali você estava caminhando triste, preocupado, desanimado, quando você pegar aquele dinheiro e colocar no bolso, automaticamente o seu estado de humor vai mudar. Primeiro que você vai ficar preocupado de alguém aparecer dizendo: você viu um dinheiro perdido aí? Que aí você tem consciência cristã, você vai entregar. Mas caso não tenha ninguém, você vai para casa e diz: nossa, eu achei. E aí você então vai ficar doido para chegar em casa, para você tirar aquela borrachinha, para você contar e saber quanto tem ali. E quando você contar e você vê que tem R$1.236 naquele bolinho, você vai dizer: uau, meu fim de semana, que coisa maravilhosa. Se você é casado, você vai falar com o marido? Eu não sei se você vai falar com o marido, porque se ele quiser emprestar, talvez você nem fale, não é? Se você é marido, você vai... Eu vou falar com a minha mulher, mas se ela estiver te pedindo alguma coisa, pode ser que você não fale. Enfim, o seu estado de humor vai mudar. O dinheiro altera o humor das pessoas. É por isso que há pesquisas que mostram que nos primeiros 15 dias dos meses, dos 12 meses, as pessoas estão mais felizes. Elas dão bom dia, elas sorriem, elas estão mais animadas. Nos últimos 15 dias do mês, as pessoas já ficam mais tristes, elas já ficam mais ensimesmadas, ficam mais voltadas para elas, não querem muitos papos. É a hora em que as empresas vão investir mais dinheiro em propaganda, porque eles têm metas para bater em vendas, e daí então eles dizem: vamos lá, vamos soltar marketing pela TV, pelas redes sociais, pela internet, nós vamos bater nossas metas, as pessoas estão sem dinheiro, então nós vamos fazer uma propaganda que seja imperdível para elas, mesmo que elas não tenham dinheiro, elas têm que se enfiar no cartão de crédito e a gente tem que bater nossas metas. É assim que funciona a vida. O dinheiro altera o estado de humor das pessoas. Mas em segundo lugar, o dinheiro interfere no casamento. E você deve saber que a maior causa de divórcio não é infidelidade. Nem virtual, nem presencial. A maior causa de divórcios, de brigas, de confusões nos casamentos e na família de um modo geral é o dinheiro. É o dinheiro. Lidera o ranking dos divórcios e das separações. Dinheiro. Tem maridos e irmãos. É claro que não são todos, né? Mas nós estamos aqui trabalhando com a regra geral. Nós não vamos trabalhar com as exceções. E mesmo as exceções servem para confirmar a regra, não é? Tem maridos assim que a oração que nós fazemos por eles, nós como pastores e líderes, é assim: Deus não deixa esse cara ficar desempregado, não. Deus não deixa esse cara ficar sem renda, não, senão o casamento dele acaba. Eu estava um dia desse mesmo, foi esse ano. Eu estava visitando um casal, estava numa crise terrível, e de modo que eu não pude nem sentar com um casal sozinho, teve que ter um outro casal de testemunhas sobre a conversa que teria ali, e conversar vai, conversar vem, conversar vai, conversar, aliás, briga vai, briga vem, briga vai, briga vem, acusações vão, acusações vêm, e até que um momento eu olhei para a esposa e falei bem assim: o que você precisa para ficar bem com o seu marido? E ela disse assim: eu preciso que ele passe a ganhar R$5.000 por mês. Eu olhei para ele, falei:
Tá difícil, hein, Nicão? 5 mil reais por mês. O que aquela esposa não sabe é que ela aplicou a si a lógica da prostituta. Ela não tem ideia disso. Mas inconscientemente essa é a engrenagem que funciona nela. Se ele tem dinheiro, a gente está bem. Como uma prostituta. Se tem dinheiro, você tem meu corpo. Se não tem, não tem. Infelizmente, esse cara que é vendedor e que nem todos os meses alcança essa renda, às vezes supera essa renda, mas às vezes fica 2, 3 meses sem renda. Infelizmente, essa mulher se separou dele e fugiu com um parente para um outro estado, deixando ele com as crianças. Você vê como é que o dinheiro interfere na vida das pessoas. Mas em terceiro lugar, o dinheiro interfere na escolha da profissão. Antigamente, gente, profissão tinha a ver com a continuação da profissão paternal. O pai era mecânico, o filho seria mecânico. O pai era carpinteiro, o filho seria carpinteiro. O pai era artesão, o filho seria artesão. Era uma herança familiar passada da profissão. Ou então era um sonho. E isso, numa medida mínima, ainda há. Aí eu tenho sonho. Você perguntava ao menino o que você quer ser. Alguns diziam assim, eu quero ser carroceiro. Por quê? Porque o menino, ele quando via um carroceiro passando com um cavalo, vamos, ele achava aquilo lindo, ele dizia, eu quero ser um carroceiro. O outro dizia assim, eu quero ser um policial. O outro, eu quero ser um bombeiro. O outro, eu quero ser um professor. Havia um sonho na cabeça de uma criança. Ou então, a profissão era determinada pela vocação. Aquele menino desde cedo gostava de cuidar de pessoas. Aquele outro desde cedo gostava de desmontar carrinhos e montar carrinhos. Ele se sentia vocacionado a isso. E hoje? Hoje não. Hoje a profissão não tem mais a ver com vocação em regra geral, tem a ver com grana. Dá dinheiro, é isso que eu vou fazer. Os pais, quando o filho vem dizendo assim, eu quero fazer... Espero que não tenha ninguém nesse curso aqui, só a título de ilustração. Biblioteconomia. Nem sei se tem nesse curso ainda, não é? Mas não dá dinheiro. Mas o cara se amarrava em livros. Gostava de sentir cheiro de livros. Gostava de organizar livros. Gostava de ajudar as pessoas a encontrar os livros que elas queriam. Era a vocação dele. Mas o pai chega e diz, está doido, rapaz? Biblioteconomia? Você vai pegar uma alergia, sai fora disso, vai fazer outra coisa. Então assim, e daí, olha para a sociedade atual que nós temos. Um monte de médicos incompetentes, um monte de advogados incompetentes, um monte de engenheiros que constroem prédios para caírem. Por quê? Porque hoje nós não temos mais pessoas vocacionadas. Um monte de pastores que não tem a mínima condição de ser pastores, mas é um emprego garantido, ainda mais na igreja presbiteriana. E aí a gente criou uma sociedade que faz raiva na gente o tempo inteiro, porque nós matamos sonhos e matamos vocações. Mas seguindo, o dinheiro interfere, em quinto lugar, nas decisões da gente. Interfere no humor, no casamento, na profissão. Em quarto lugar, não é? Eu já estava pulando aqui. Em quarto lugar, o dinheiro interfere no tratamento entre as pessoas. Se eu pular, vocês me ajudem, hein, gente? Quarta-feira eu estava aqui e o pastor Leonardo foi quem trouxe a mensagem. E aí ele até falou sobre o banco. Ele falou bem assim, olha, se você tem dinheiro no banco, o que acontece? O gerente te liga. Se você não tem dinheiro no banco, o gerente não te dá a mínima. Esses dias eu fui ao Banco do Brasil e quando você chegava, você então pegava uma senha. Só que você pode pegar a senha mediante o número da sua conta, ou você pode pegar a senha naquele guichê eletrônico sem dar os seus dados. E algumas pessoas estavam dando os dados ali da conta e algumas não.
E daí, quando nós estávamos sentados, um banco bem interessante, aquele lá da Praia da Costa, algumas pessoas que, por exemplo, eu cheguei, o banco ainda não estava aberto, então eu fiquei na fila. Aquele que estava, por exemplo, na 7ª colocação, lá na hora de chamar foi um dos primeiros. E aí o que estava na 9ª foi o segundo. E aí tinha uma mulher, uma loira, que ela começou a ficar nervosa. Não, mas isso é uma injustiça. Eu cheguei primeiro e até agora eu não fui atendida. E aí ela mesma começou a falar, é porque eles têm dinheiro e a gente não tem. Então a gente tem que ficar esperando. Ela começou a fazer muito barulho e ela foi atendida rápida. Mas se ela não fizesse barulho, ela ia ficar ali. Igual eu fiquei ali esperando a vez e tal. O dinheiro interfere no tratamento que se dá e no tratamento que se recebe. Por exemplo, na família, o irmão que tem mais dinheiro, ele é tratado de modo diferente. Se na sua família tem alguém assim com grana, você sabe como é que funciona. Na igreja, por exemplo, como é que funciona na igreja? Funciona da mesma maneira na maioria das igrejas. As pessoas que têm mais dinheiro, elas ganham cargos de liderança, ganham para presbítero, ganham para diácono. As pessoas que têm mais grana vão ser professores da escola dominical. As pessoas que têm mais grana, elas sentam nos primeiros lugares, elas são distinguidas dos demais. Eu não estou falando nada que você não tenha visto na prática ou que não tenha visto na palavra. A carta que o apóstolo Tiago escreve para corrigir esse erro, porque a igreja da dispersão dava um tratamento diferenciado. Se o cara era rico, sentava na frente; se era pobre, tinha que sentar lá atrás, ou então, como era um sistema de assentamento por madeira, diferente do nosso, tinha que ficar sentado abaixo dos pés dos que eram ricos. E Tiago disse: vocês estão doidos, gente? Deus não faz acepção de pessoas, a igreja dele agora está fazendo. O dinheiro interfere no tratamento entre as pessoas, no banco, na família, na igreja, na vizinhança, em todo lugar. Se você coloca uma roupa... Ontem eu estava vendo um vídeo um vídeo até interessante, eu até pensei em trazê-lo, mas desisti da ideia. Mas é o seguinte, o camarada ele entra numa loja, dessas que vendem sofás e tal, e ele é alguém que trabalha ali nos serviços de manutenção ali nos sofás. Aí está ele, o rapaz, e está uma moça muito bonita, uma das vendedoras, atendendo uma cliente muito chique, e de repente ele olha, ele fica muito interessado nela, e daí então ele se levanta, vai até ela e tenta trocar uma palavra com ela. Ela olha ele de alto a baixo, vê ele com aquela roupa. Os americanos, todo trabalhador americano tem uma roupa distinta, não é? Você é prestador de serviços de serviços gerais, você é um bombeiro, você tem uma roupa diferente. O cara tinha uma roupa diferente, um macacão, ela olhou ele de cima a baixo, disse não e saiu. Aí ele vai a uma loja, pega um Mercedes, eu acho, um carrão, põe um terno lindo, e daí então ele fica esperando ela sair do trabalho, e ele está vindo com um carro. Quando ela vai atravessar, ele chega com o carro e freia em cima dela, ela toma um susto, e daí ele sai do carro elegante com aquele terno, chega até ela, começa a conversar, aí ela vai, ele convida para dar uma carona, abre a porta, ela entra, aí daí os dois saem, vão comer fora, depois eles vão para um hotel, tem um caso, e no outro dia ele volta com a mesma roupa para o mesmo lugar, e quando ela se aproxima, ele se levanta, olha para ela, e ela toma um susto, e com certeza passa pela cabeça dela assim: eu não acredito que eu dormi com esse cara aí. Você vê como é que o tratamento muda. O tratamento muda a partir de um carro, de uma moto, de uma casa, de uma função de gerência, de um dinheiro, e etc, e etc, e etc. Mas em quinto lugar, o dinheiro interfere nas decisões da gente. No campo da política,
Muita gente decide votar baseada no dinheiro que vai receber, ou no cargo público que terá com a ascendência daquele pretendente a prefeito, governador, deputado, vereador e etc. O dinheiro está manipulando a política. O dinheiro interfere nas decisões da gente no campo da justiça. Muitos advogados, com raríssimas exceções, eles mentem, inventam histórias, eles enganam, eles simulam a favor do cliente tão somente para ganhar dinheiro. Não importa se o que aquele cara fez foi matar a mulher e os 5 filhos. O que o advogado quer é não a aplicação da lei, mas uma brecha na lei para que o cliente dele tenha a menor pena para ele receber mais dinheiro. Porque esse é o jogo. Se você conseguir para mim apenas 5 anos, você vai ganhar tanto. Se eu tiver que cumprir a pena toda, que é de 15, fechou o assunto, você vai ficar em tanto. Juízes dão sentenças baseadas no dinheiro. Veja como é que o dinheiro está determinando o funcionamento de uma sociedade. No campo da religião, muitas igrejas já abriram mão do que é certo pelo que dá certo. Muitas igrejas tornaram-se verdadeiras sinagogas de Satanás. Muitas igrejas têm nos seus púlpitos um filho do diabo, inimigo da cruz, pregando e entronizando Deus dinheiro acima dos querubins. A indústria farmacêutica. Gente, em 2006 eu estava fazendo uma pós em teoria psicanalítica, e eu me lembro de um doutor em psicologia que estava dando aula, e ele trazendo alguns dados, assim, em 2006, estamos em 2017, há 11 anos atrás, ele falando sobre a cura para o vírus da AIDS, e ele falando de documentos secretos que mostravam que a descoberta para o vírus da AIDS já tinha sido feita, mas ela não entra porque a indústria poderosíssima dos laboratórios não permitem. Gente, a indústria farmacêutica é a segunda maior movimentadora de dinheiro no planeta, só perde para o mercado das armas. Indústrias vendem coquetéis e coquetéis de remédios para os países para irem tratando estes aidéticos por muitos anos, porque hoje uma pessoa que tem AIDS vive muitos anos baseada nesses coquetéis. Para que trazer a cura? Para que a eliminação desse vírus, se a gente pode ganhar bilhões e trilhões de dinheiro nesta enfermidade? Ela é vantajosa. Assim que o mundo está funcionando. O dinheiro interfere nas decisões da gente no campo da política, da justiça, na indústria farmacêutica, na religião e no campo da família. Com quem você vai casar? Depende do quanto ele ganha. É isso. Com quem você vai se casar? Depende do quanto ela ganha, onde ela quer chegar. Quantos filhos você vai ter? Nenhum. Filhos é sinônimo de gasto. No máximo 1, ou no máximo 2. E para vergonha nossa, queridos, sabe quem são as 2 pessoas que mais falam hoje sobre o resultado que essa sociedade vai colher por causa dos poucos filhos? Zygmunt Bauman, que é um sociólogo polonês, trabalhou muitos anos nos Estados Unidos, morreu esse ano. Ele caiu na mídia no Brasil agora, recente, com um livro que é best-seller, O Amor Líquido. Eu estou lendo as obras de Zygmunt Bauman para um artigo que eu tenho que fazer para a conclusão da minha pós.
E em todos os livros por onde eu passei, Amor Líquido, Vida Líquida, Medo Líquido e outros, por onde eu vou passando, ele vai falando sobre a questão dos filhos. E aí então ele diz assim, muitos filhos aconteceu antes da Revolução Industrial. Por quê? Porque era uma sociedade agropecuária. Então o pai e a mãe precisavam de filhos, porque filhos era sinônimo de mão de obra. Então o filho ia ajudar na plantação, o filho ia ajudar na colheita, o filho ia ajudar a tomar conta do gado. Quanto mais filhos, mais possibilidade de expandir os negócios. Zygmunt Bauman então trabalha que depois da Revolução Industrial, século XVIII, filhos passou a ser um entrave. Ainda mais com a entrada da mulher no mercado de trabalho. Hoje, homem e mulher querem ascender financeiramente. Então eu não vou nem falar do egoísmo, porque vou deixar o egoísmo só para um outro que fala, que é um dos filósofos mais vistos hoje no Brasil, que é Luiz Felipe Pondé, que é o cara que mais, aliás, ele toda hora tem alguém batendo nele, porque ele fala que os atuais casais desistiram de filhos para adotarem cachorros. E aí ele fala, cachorros são mais baratos, cachorros vivem menos, cachorros não contrariam com filhos, cachorros, e aí ele vai defendendo essa ideia de que é uma sociedade que optou por cachorros e não mais por filhos. Mas deixando a ideia do egoísmo, dos pais hoje que só querem tirar férias, que só querem aumentar as cifras no banco, só trabalhando essa ideia dos filhos, filhos como gastos. Numa sociedade industrializada, para que mais filhos? Eles não ajudam em nada. Mal vão ajudar a lavar um prato, se arrumarem um quarto, dê graças a Deus. Então para que mais filhos? Só que veja bem, nenhuma sociedade vai progredir se não houver nesta sociedade, por casal, uma média de 2,7 filhos. Então vamos arredondar, 3 filhos. E aí quem está correndo um sério risco são os cristãos. Porque lá no islamismo, os muçulmanos não são tão materialistas e consumistas como nós, os ocidentais, eles estão dominando o ocidente. Lá, homem ruim de cama tem 7 filhos. Tudo bem que eles são politeístas, tem mais de uma mulher, não é? Mas mulher boa é mulher parideira lá para os islâmicos. Lembra daquele ditador Muammar Gaddafi? Ele dizia lá nos anos 90 que não precisavam os muçulmanos entrarem na Europa e na base da guerra para dominar o continente europeu. Ele dizia, não, é só a gente entrar na Europa e a gente fazer filhos lá. Os italianos não fazem mais filhos, os franceses não fazem mais filhos, os austríacos não fazem mais filhos, a gente entra e começa a fazer filhos. E daqui a pouco nós, os islâmicos, dominaremos a França hoje, gente. 26 templos cristãos, sem pastores. E a igreja da França fez parceria com a igreja presbiteriana do Brasil e pede pelo amor de Deus para mandar missionários para lá. Eu e o pastor Wellington, nós temos um amigo em comum que vocês conhecem, fez o batismo do Caio, pastor Jackstone, que estava querendo ir como missionário para Oman. E aí o pessoal lá da diretoria da PMT disse, não, Oman não. Lá em Oman você não vai encontrar muçulmano. Você quer pregar para muçulmano? Vá para a França. A França está abarrotada de muçulmanos. Mas nós não, nós queremos ficar mais ricos, queremos mais dinheiro, queremos mais entretenimento, queremos mais cachorros, mais gatinhos. Isso é um tiro no pé. Queridos, a palavra de Deus continua a mesma. Filhos são herança do Senhor. Eu tenho 3 filhos, estão me chamando de doido, e eu quero ir para o 4º filho, e se Deus abençoar que a minha mulher resolva ter o 4º filho, Deus podia me dar a bênção de vir gêmeos, que aí eu ia ter 5. Eu quero preparar meus filhos para serem homens de Deus. Eu quero gastar cada centavo que Deus me der para sustentar filhos que sejam missionários para a glória dele.
Nós precisamos mudar a mentalidade da igreja. O dinheiro não pode ser o Deus das nossas vidas. É só a gente enxugar a agenda. Enxugar. Em vez da gente passar férias nas ilhas gregas, a gente aluga uma casa, 3 famílias e vamos para Guarapari. E vamos comer, e vamos fazer festa, vamos enxugar e vamos pensar no reino de Deus. Está bom, não era aí que eu queria entrar, mas esse negócio está tão aqui no meu coração, gente. Lá na igreja eu falo isso, o pessoal começa a brigar comigo, não estou nem aí, briga, daqui a pouco está grávida, louvado seja o nome de Jesus, pode brigar o tanto que for, se ficar grávida depois eu estou feliz. Agora em dezembro, 3º domingo de dezembro, nós vamos batizar 7 crianças de uma vez, tudo recém-nascido, louvado seja o nome de Jesus. Quero ver aquela igreja ser uma igreja parideira, para a glória de Jesus. Mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui no 6º ponto. Só abrir um parênteses. Eu sei que há casos de enfermidade, de cisto no ovário. Eu sei da idade, eu sei de um monte de coisa. Para esses é a exceção, mas a regra é fazer filhos para a glória de Deus. Tá, ponto 6. Onde é que o dinheiro interfere na nossa vida? O dinheiro interfere nos sentimentos das pessoas. Eu comecei falando que o dinheiro interfere no humor. Agora eu quero trabalhar a ideia de que o dinheiro interfere no sentimento das pessoas. Muitas pessoas com dinheiro nas mãos, elas se sentem o quê? Poderosas. Um rapaz lá na minha igreja começou a trabalhar em uma empresa como vendedor. Começou a ganhar um alto salário, estava ganhando mais de 10 mil por mês, mês em que ele tirava 16 mil trabalhando. Para ele, que só tem um ensino médio, era um salário astronômico. E aí o dinheiro, ele começou a se sentir poderoso. Começou a falar grosso com os irmãos, começou a pisar naqueles que ganhavam menos. Aí, irmãos, essa empresa mandou ele embora. Agora ele está precisando de dinheiro para tentar pagar gasolina para ir trabalhar numa outra empresa. Está mansinho, gente. Está um gatinho, está falando com todo mundo. Voltou a pedir bênção com a mãe. Está pedindo dinheiro emprestado aos irmãos que ele estava esnobando. Porque o dinheiro traz esse sentimento de poder. Muitas pessoas com dinheiro nas mãos, elas se sentem o quê? Seguras quanto ao futuro. Aliás, o dinheiro é a segurança de muitos. Jesus até contou a parábola do louco insensato, lembra? Aquele sujeito que, num determinado ano, na colheita, explodiu a colheita dele, deu mais de 100 por 1, ele não tinha nem galpão para estocar toda a produção, e aí ele então, conversando com ele mesmo, disse assim: eu vou aumentar os meus galpões, vou estocar esse alimento, vou dizer para minha alma, come, bebe, descansa e regala-te, porque tu tens em depósito bens para muitos anos. Então o dinheiro passou a ser a nossa segurança com respeito ao futuro. Se eu tenho dinheiro guardado, o meu futuro está garantido. Se eu tenho uma boa previdência, eu estou garantido. Queridos, não quero dizer que isso seja ruim fazer, mas a mentalidade é ruim, a mentalidade é incrédula, a mentalidade é anti-evangelho, porque nós confiamos em Deus, queridos. Aí esse sujeito da parábola, naquela noite, Deus vem até ele e diz assim: louco, você está pensando que você vai ter muitos anos, que seu futuro está garantido, louco? Esta noite eu te pedirei a tua alma. E para quem será a tua alma? Para quem tu tens preparado? Queridos, o nosso futuro não está nas mãos do dinheiro, nós os cristãos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas o dinheiro, pessoas com dinheiro nas mãos, elas se sentem bonitas. Parece piada, mas não é. Não é. Isso interfere no sentimento profundo, na autoestima da pessoa. Se ela tem muita grana, ela se sente bonita, elegante, entra de cabeça erguida em qualquer lugar e sai de qualquer lugar. Por quê? Porque ela tem grana.
E o dinheiro não tem a ver com algo que está fora de você. O dinheiro que está fora de você, como cifras num banco, ele está em você como objeto de segurança, como objeto de poder, ele está em você como objeto de autoestima. Então, um pastor certa vez pregando, ele contou a história de uma família na Índia, em que o pai tinha 7 filhas, e uma era assim, vamos colocar, desprovida de beleza, não é? Você olhava ela de frente, você não sabia se ela estava de lado, se ela estava de frente. Você olhava ela assim, você não sabia se ela estava pelo avesso ou pela frente mesmo. Em comparação às outras, ela era muito feinha. E porque ela se achava feinha, e as irmãs diziam que ela era feia, ela andava cabisbaixa, gente, sabe, assim, meio corcunda, triste, desamparada. Até que apareceu um sujeito lá, e o dote lá na Índia, nessa família, era em vacas. Então, se a mulher era bonita, o sujeito ficava interessado e dizia assim: olha, eu pago 15 vacas como dote para sua filha. Ela dizia: 15 vacas tá bom, pode levar. Ia fazendo assim. Apareceu um sujeito, olhou para aquela desprovida de beleza, se apaixonou por ela e disse para ela, e disse para o pai dela assim: olha, eu dou 55 vacas como dote para sua filha. A mais bonita tinha ganhado 15 vacas. Ela trabalhando, quando ela chega em casa, que o pai diz para ela assim: olha, ofereceram 55 vacas em você. Na hora que falou isso, irmãos, a bichinha estufou o peito, levantou a cabeça, passou a andar elegantemente, porque afinal ela valia 55 vacas. Tudo muda a partir daquilo que você tem ou daquilo que impõe a você como tendo o valor. Mas em 7º lugar, nesta relação dinheiro-pessoa, impacto e relacionamento, em 7º lugar, o dinheiro determina como será o comportamento de muitas pessoas. E aqui eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9. Quando você vai procurando aí, deixa eu dar uma recapitulada. O dinheiro e seu impacto na vida das pessoas. O dinheiro interfere no humor, no casamento, na escolha da profissão, no tratamento entre as pessoas, nas decisões, no sentimento das pessoas. E agora, o dinheiro determina como será o comportamento de muitas pessoas. Provérbios 30, do versículo 7 ao versículo 9. Essa é uma oração. Essa é a oração do Agur. Veja bem, nós falamos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Foi escrito a maior parte, não é? Mas o capítulo 30, por exemplo, são palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. E o capítulo 31 são conselhos para o rei Lemuel. Mas olha só uma oração que esse sujeito faz, esse Agur. Provérbios 30, 7, 8, 9. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Queridos, tem muita gente que lê esse texto aqui e acha lindo. Tem muita gente que repete essa oração do Agur, e eu preciso confessar que eu já repeti muitas vezes essa oração do Agur. Eu achava essa oração linda, piedosa, humilde. Até que um dia eu parei atentamente nesse texto, os meus olhos foram abertos.
E daí então eu percebi que não há nada de piedade nesta oração, nem de espiritualidade. Aliás, isso é um princípio hermenêutico, queridos. Nem tudo que está na Bíblia é para se reproduzir. Judas suicidou, não devemos reproduzir isso. Judas foi possuído pelo diabo, não devemos reproduzir isso. Então nem tudo que está na Bíblia é para se reproduzir. Esse texto, por exemplo, não é para a gente repetir. Porque, irmãos, esta oração de Agur é uma amostra perfeita de como o dinheiro determina o comportamento de muitas pessoas. A oração do Agur aqui a Deus é fruto da instabilidade do caráter dele. Preste atenção, gente. O Agur está dizendo que o comportamento dele muda em função do que ele tem. Agur está dizendo que ele se deixa levar por sua situação financeira. Agur está dizendo nesta oração que os bens são capazes de determiná-lo. Vamos lá, deixa eu ser mais específico. Observe a confissão que o Agur faz. O Agur está dizendo bem assim, olha aí, ele pede duas coisas ao Senhor. Versículo 8: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Por que que o Agur não pede a riqueza a Deus? Em outras palavras, ele está dizendo assim: Deus, se o Senhor me enriquecer, eu vou me esquecer do Senhor, eu vou te negar, eu vou te desprezar, eu vou, em sendo rico, eu vou dizer para as pessoas à minha volta, de modo irônico assim: quem é o Senhor? É o que ele diz no versículo 9: para não suceder que estando eu farto, próspero, rico, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Vamos abrir um parêntese aqui rapidinho. Abraão foi rico, sim ou não? Sim. Sim, muito rico. Isaac foi rico? Muito rico. Jacó foi rico? Muito rico. José, lá no Egito, o que aconteceu com ele? Ficou riquíssimo, além de poderosíssimo. Abraão, na sua riqueza, ele negou ao Senhor? Não. Isaac negou ao Senhor? Não. Jacó negou ao Senhor? Não. José negou ao Senhor? Não, ao contrário, ele fez da sua riqueza e do seu poder uma forma de abençoar pessoas. O Agur, gente, é o retrato de muita gente. Tem muita gente que basta receber, não estou falando de ficar rico, eu estou falando assim, basta algumas pessoas terem um aumentozinho de salário, e daí elas se revelam. Passam a olhar as pessoas de cima para baixo, começam a humilhar a gente. Tem uns que bastam comprar um carrozinho melhor, compram um Corollazinho da vida, um Honda Civic da vida, e já acham que podem sair humilhando as pessoas que estão no trânsito, porque tem um Fusca na frente dele, e ele então grita dentro do carro: tira essa lata velha do caminho. Agur é o retrato dessa gente. Mas veja bem, tem o outro lado da vida do Agur. Ele também diz o seguinte: que se ele cair na pobreza, que se ele passar provação, que se ele passar dificuldade, ele vai cair no roubo, ele vai pecar, ele vai furtar, ele vai profanar o nome de Deus com os seus atos. É o que está aí no texto, gente. Versículo 8: não me des nem a pobreza. Versículo 9, a explicação: para não suceder que estando eu, a parte B, desculpa, ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Vou fazer uma pergunta a vocês. Jó, na Bíblia, ficou pobre durante um tempo na sua vida? Ficou muito pobre, perdeu tudo, além de ficar doente. Por acaso, Jó, na sua pobreza,
ele blasfemou contra Deus? Não. Profanou o nome de Deus? Não. Aquela viúva pobre lá no Novo Testamento, que Jesus está no templo, o pessoal vem adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, ela só tem 2 moedinhas, coloca tudo ali. Tem algum registro de que aquela mulher roubou para viver? Não. Não. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que muitos profetas e muitos apóstolos passaram por privações financeiras durante algum tempo. Seriam considerados como pobres. A pergunta é: eles roubaram, furtaram, blasfemaram contra o nome de Deus, sim ou não? Não. Então veja bem, gente, esse Agur representa aqueles que só sabem andar na média. É por isso que ele diz assim, ele pede o básico, ele pede o normal, ele pede o pão que lhe é necessário, de modo contínuo, constante, não pode nem atrasar, que se Deus atrasar um pouquinho na entrega do pão, ele vai fazer bobagem na vida. Ele vai cair no mundo, ele vai cair no pecado, ele vai cair nas transgressões. Vejam bem o que nós estamos vendo aqui, gente. Nós estamos vendo que o dinheiro determina o comportamento de muitas pessoas. Se o cara tem muito dinheiro, ele se esquece de Deus e diz: igreja para quê? Mas se o cara tem pouco também, vem a faltar alguma coisa, ele diz: Deus não pensa na gente, nem nos sustenta, eu vou me virar na vida, eu vou assaltar um banco, eu vou furtar, eu vou roubar. Agur está dizendo: Deus, se o Senhor me fizer rico, é isso que eu vou fazer, se me der a pobreza, é isso que eu vou fazer, eu quero viver na média. Gente, nós não podemos seguir o caminho tortuoso do Agur. Nós precisamos deixar com que a nossa vida seja determinada por Deus e não pelo acúmulo de bens ou pela falta dos bens. Nós precisamos seguir nos caminhos do apóstolo Paulo. Aí eu acho lindo lá em Filipenses 4, 11 e 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então, desde já, deixa eu abrir um parêntese aqui. Eu não estou aqui para fazer apologia da miséria, nem da pobreza, e nem da abstenção dos bens, não é isso. À medida que eu for falando, você vai entender isso cada vez mais claro, mas eu já me apresso a dizer. Mas também aqui, também não estou aqui para fazer apologia da riqueza. A única apologia que eu estou fazendo aqui é a de que, seja com muito ou seja com pouco, que o Senhor Jesus seja o Senhor e o Salvador da sua vida. Aquele diante de quem você vai adorar tendo muito ou tendo pouco, estando cercado de bens ou cercado pela falta deles. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Mas caminhando aqui, gente, em 8º lugar, o dinheiro, nós estamos vendo o impacto que ele causa. O dinheiro interfere nos relacionamentos interpessoais. E aí você me pergunta: Elton, em que sentido o dinheiro interfere nos relacionamentos interpessoais, no meu relacionamento com o outro? Primeiro, no sentido de exclusão. Vamos imaginar aqui que tem um grupo nessa igreja que eles almoçam juntos todo domingo no Espeto de Prata, não é? Ali no Jockey. Só que você não tem dinheiro para almoçar no Espeto de Prata. Pronto, você está excluído desse grupo. Você não tem dinheiro para acompanhar esse grupo. Esse grupo te excluiu.
Então, o dinheiro interfere nos relacionamentos interpessoais. O grupo lá do trabalho, chega sexta-feira, acabou o expediente, a galera se reúne, vai sempre para o mesmo lugar, só que lá tudo é caro, você tem pouco dinheiro, o que você faz? Não vai. Logo, esse grupo te exclui. O dinheiro interfere nos relacionamentos interpessoais, no tratamento que se dá e recebe do outro. A palavra de Deus diz em Provérbios que o pobre é tratado com dureza, com rispidez, com aspereza. Por quê? Porque ele não tem meios de se insurgir contra você que tem mais do que ele. Mas a pessoa com muito dinheiro é tratado com distinção. Eu falei sobre isso agora há pouco. Em que sentido o dinheiro interfere nos relacionamentos interpessoais? Preste atenção nisso. Interfere na medida em que as pessoas passam a se comparar umas com as outras. O sujeito estaciona o carro dele, ele logo olha ao redor para ver se tem algum carro melhor do que o dele. Se ele não encontra, ele diz: opa, o melhor carro aqui é o meu. Pessoa vai visitar o apartamento da outra, chega lá, vê a casa com uma decoração de interior linda. Ela sai e diz assim: puxa vida, esse apartamento é melhor do que o meu. É ou não é assim, gente? Mulherada vai num casamento, chega lá, fica olhando as etiquetas das roupas, ou a marca das bolsas, para saber se a dela é a melhor, se é Louis Vuitton. É Louis Vuitton que fala? Louis Vuitton. Aliás, tem uma loja em São Paulo, deve ter uns 6, 7 anos, essa loja abriu simplesmente para alugar bolsas carérrimas, vestidos carérrimos. Por quê? Porque se você chegar numa festa com aquele vestido cheio de pedras e com aquela bolsa, o tratamento do garçom vai ser distinto para você. Tá, na segunda-feira você volta a vestir seus panos, mas naquele fim de semana você aluga, você vai ter um tratamento diferenciado. Olha a lógica de uma sociedade de consumo, de uma sociedade que virou um grande balcão de negócio. Veja como é que o dinheiro interfere no tratamento em que as pessoas dão umas às outras. Mas em nono lugar, nós estamos falando sobre o dinheiro e seu impacto na vida das pessoas. O dinheiro é tão poderoso que ele chega a determinar em muitos casos, e aqui então eu caminho para o ápice e para o término dessa primeira palestra. O dinheiro é tão poderoso que ele chega a determinar em muitos casos como as pessoas usarão o próprio corpo. Você já parou para pensar nisso? O dinheiro ele é tão poderoso que ele pode comprar o corpo das pessoas. Esta é a lógica da prostituta, que vende seu próprio corpo para o outro. Ela está numa vitrine e ela diz: olha, o meu corpo pode ser seu por 1 hora, você pode fazer o que você quiser, se você pagar R$300 ou R$30 ou R$100, o preço que esta profissional do sexo, como é o termo politicamente correto no nosso tempo, define tal profissional. Não é? Eu fico vendo alguns cristãos, umas pessoas de bem, usando um ditado que é um ditado do mundo da prostituição. O ditado é: pagando bem, que mal tem. Esse ditado jamais deve estar na sua boca. Isso é um ditado do underground, do submundo da perversidade.
Mas também essa lógica de usar o próprio corpo também está na escravidão pós-moderna, o tráfico humano. Hoje pessoas sequestram meninas e meninos bem novos e mandam para o continente europeu, asiático, aonde eles vão ser escravos do sexo. Pessoas estão nesse mercado negro. Olha aonde, queridos, o dinheiro pode chegar. O dinheiro pode chegar a esse nível, onde a pessoa perde toda a dignidade própria. Ela perde toda a privacidade do direito a reservar as suas intimidades. Mas por último, eu quero terminar aqui. Nós estamos falando sobre o dinheiro e o impacto dele na vida das pessoas. O dinheiro é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chega a determinar o modo como as pessoas se relacionam com Deus. O dinheiro chega a determinar o modo como as pessoas se relacionam com Deus. O dinheiro compra a justiça, compra a moral, o dinheiro compra a política, ele compra a ética, ele compra as consciências, ele compra os corpos, e ele chega ao cúmulo de colocar Deus nessa sociedade de mercado e precificar Deus, colocar uma etiqueta em Deus e dizer: Deus vale tanto. Gente, Judas na Bíblia é o exemplo clássico disso. Judas vendeu Deus por 30 moedas de prata. Jesus tornou-se, o Deus encarnado tornou-se uma mercadoria para Judas, para ser vendida no balcão da religião. Nada diferente do que muitos que se dizem cristãos fazem hoje, e nada diferente do que muitas igrejas que se dizem cristãs fazem hoje. Você já parou para pensar nessa cena? Judas procura as autoridades religiosas, os fariseus, os capitães do templo, os sacerdotes, e diz assim: eu estou a fim de vender Deus. Vocês pagam quanto? E é um negócio. Os caras dizem: Judas, você quer quanto em Deus? E Judas sabe bem assim: ele não é muito caro não. Não, Deus não é muito caro não. Não vou nem falar em moedas de ouro com vocês não. Eu vou falar em prata. Me dá 30 moedas de prata. 30, eu vendo ele. 30 e vocês levam ele. 30 e eu entrego ele com um beijo. 30 e o negócio está fechado. Gente, olha onde o dinheiro chega. Chega no Santo dos Santos. Chega no templo. E ali Deus está vendo. E aí eu quero encerrar esse momento dizendo para você o seguinte: ou o seu dinheiro determinará o seu relacionamento com Deus, ou o seu relacionamento com Deus determinará como será o seu relacionamento com o dinheiro. Ou Deus vai estar no topo e o dinheiro debaixo dos seus pés, como estava dos pés dos apóstolos, Atos 4, ou o dinheiro estará no seu coração, entronizado no trono dos tronos, e esse dinheiro então vai determinar o que é que você vai fazer com Deus na sua própria vida. Vamos parar por aqui, vamos fazer um intervalo para o lanche, mas eu quero te convidar à oração. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, eu quero convidar o pastor Wellington a fazer essa oração. Daí eu vou poupando a minha garganta aqui para conseguir chegar à segunda parte. Mas
Esse é um seminário para a gente fazer uma reflexão profunda acerca do significado do dinheiro nas nossas vidas. Senhor, nós queremos demais continuar aprendendo, sendo incomodados pela Sua palavra. Nós fomos comprados por um preço muito alto na cruz por meio do sacrifício de Jesus. E isso já é para nós suficiente para a gente poder se render a Ti de corpo e alma, com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Nós dedicamos ao Senhor nessa noite também, nessa área. A gente não quer te servir pela metade, a gente não quer te servir de uma forma superficial, a gente quer te servir de uma forma completa, profunda. E obrigado por aquilo que o Senhor está trazendo para a gente nessa noite e vai continuar nos trazendo. Te louvamos também pelo momento que a gente vai ter de interação agora no lanche e pela reflexão que o Senhor vai continuar trazendo para o nosso coração daqui a pouco, em nome de Jesus. Amém.